Na aula de hoje vamos falar sobre sistemática, que é o ramo da biologia que organiza os seres vivos, seja classificando, dando nome ou procurando o parentesco evolutivo. Começando com a taxonomia, que é a parte que classifica os seres vivos, podemos classificar em vários grupos e isso vai facilitar o nosso estudo. De acordo com Linneu, ele procurou classificar os seres vivos conforme a aparência. A taxonomia vai classificar os seres vivos em uma palavrinha mágica, reficofage. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero, E de espécie, reficofage. Tá bom? Nunca mais esqueça essa palavra. Ah, professor, mas tem um domínio aqui. Calma aí, meu filho, calma aí. Vamos falar daqui a pouco o que é esse domínio. Então, vai lembrar que a taxonomia classificou em grupos maiores até chegar em grupos menores, que é a espécie. Por exemplo, o Itaque, em 1969, conseguiu organizar os seres vivos em 5 reinos. Reino Monera, aqui vai estar as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Temos o reino dos protistas, aqui vai estar os protozoários e as algas. Temos o reino dos fungos, ou fungi, tá bom? Reino das plantas, ou plante. E reino dos animais, ou animalia. Beleza, pessoal? Então, temos aqui os 5 grandes reinos. Por exemplo, na classe taxonômica de algumas espécies, por exemplo, se pegarmos um gato, ele será do reino animal, o filo dos cordados, que é um tipo de grupo de vertebrados, a classe dos mamíferos, ordem dos carnívoros, família de Felidae, gênero Felis e espécie Felis catus. Beleza? Da mesma forma é o ser humano, Homo sapiens, gênero Homo, família Hominidae, ordem dos primatas, classe dos mamíferos, filo dos cordados, reino dos animais. Em 1990, Cauchy, ele criou um grupo acima dos reinos, chamado domínio. E esse domínio simplesmente dividiu o reino das moneras em mais 2 grupos. Então, foi basicamente, reino Monera foi dividido em bactéria e árquea, que são as antigas arqueobactérias, bactérias muito antigas, e no grupo da eucária. Esse eucária será o restante dos outros grupos, seja os protistas, fungi, planta e animais. Para o conceito de espécie, Linneu determinou a forma, a semelhança entre os organismos, lá no século XVIII, enquanto que Mayr, em 1942, ele determinou o isolamento reprodutivo como determinante para uma espécie. Por exemplo, no final, criou-se a definição de que espécie é um grupo de populações semelhantes capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Para ser espécie, tem que ter filhotinhos. Os filhotinhos têm que ter capacidade de gerar outros filhotinhos. Deu para entender, pessoal? Falamos sobre taxonomia, agora vamos falar sobre nomenclatura binomial, que é o nome científico dos seres vivos. Foi criado por Linneu e isso vai facilitar a universalidade daquele nome. Por exemplo, o milho, zimais, ele é universal, seja para qualquer lugar que eu for, esse será o nome dele. A primeira palavra é chamada de gênero. Ela tem que ser a primeira letra maiúscula, enquanto o resto minúsculo. A segunda palavra é chamada de epíteto específico. Se fosse o nome de uma pessoa, aqui seria o nome e aqui seria o sobrenome. E isso vai facilitar a identificação daquele animal. Ainda para facilitar o reconhecimento dessa nomenclatura, ele precisa ser escrito em latim, pode ser grifado quando manuscrito, ou negrito ou itálico. Beleza? Então, são formas de escrever esse nome. Por exemplo, se eu tenho aqui o Canis familiaris, esse é o nome científico do cão, do cachorro, e aqui eu tenho o Canis lupus, nome científico do lobo, mostra que eles têm o mesmo gênero, porém epítetos específicos diferentes. Então, mostra que são 2 espécies diferentes. Professor, como você sabe que o lobo é diferente do cão? Quando eles cruzam, eles não vão gerar descendentes férteis.
e é aquilo que vai definir uma espécie. Então aqui temos animais aparentados com o mesmo gênero, porém com um epíteto diferente, e isso vai determinar duas espécies. Tá ok, pessoal? Falamos sobre o nome científico, a nomenclatura binomial. Mas e a raça? Porque falamos até espécie, mas depois de espécie ainda podemos encontrar raça ou subespécie. Por exemplo, um cão é chamado de canis familiares, mas eu não determinei qual era a raça do cachorro. Ele poderia ser labrador, ele poderia ser pastor alemão, doberman, poderia ser um pinte, poderia ser várias raças. Então, também criaram uma nomenclatura trinomial para determinar a subespécie. Por exemplo, aqui temos uma raça de cobra, cobra cascavel, e uma raça aqui, ó, essa é a raça brasileira. Então ela terá 3 nomes. Por exemplo, pinheiro negro austríaco e temos o pinheiro negro turco. Aqui temos a mesma espécie, porém temos raças ou subespécies diferentes do pinheiro. Por isso que temos 3 nomes. Então, no momento em que você encontrar uma nomenclatura trinomial, aquilo está definindo a raça ou a subespécie. Professor, e se perto do gênero tiver entre parentes e outro nome? Ali será considerado o subgênero. Tá bom? Não é muito difundido, mas você talvez encontre. Já na filogenia, é a ciência que estuda as relações evolutivas dos seres vivos, ou procura o ancestral comum de cada espécie. Esses ancestrais são determinados por árvores evolutivas ou filogenéticas. Também podem ser chamadas de cladograma. Então, vemos todo esse parentesco evolutivo por meio desse cladograma. Por exemplo, os vegetais apresentam esse processo evolutivo por meio desses ramos, e cada nozinho desse representa um ancestral comum. Do mesmo jeito, os animais, aqui temos o lobo-guará e animais aparentados ao lobo-guará. E todos esses animais aqui apresentam ancestrais comuns. Então, finalizamos a aula por aqui. Valeu, até a próxima.